Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: porventura, começamos a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne do vosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que os coríntios, eles estavam querendo do apóstolo Paulo uma carta de recomendação, como acontece hoje, né? Quando alguém sai de uma igreja, vai para uma outra igreja, aí ele precisa pedir aquela carta, né? Então aqui ele vai iniciar. Porventura, necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu quero te dizer que você é a carta de Cristo. Você é a Bíblia daquela pessoa que não lê a Bíblia. Você é observado todos os dias. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Que eles eram conhecidos e lidos por todos os homens. Todos estavam lendo eles. Eu quero te dizer que tem alguém, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E ele vai dizer assim mesmo que a gente tem que deixar, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, mas ele assentou-se à destra do trono de Deus. Você é a carta de Cristo. Eu sou a carta de Cristo. Aqueles que não lê a Bíblia, ele lê a minha e a tua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas é pelo Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne do vosso coração. Ou seja, muitos falam, né? Pessoas até perguntaram para mim por que eu não pego a Bíblia para me ler aqui para vocês. Eu estou falando aqui o capítulo, o versículo, vocês vão lá ver. Tudo que eu estou falando para vocês está na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não está aqui na minha mão, ela está aqui no meu coração. Eu passei muito tempo, eu leio muito, eu passo muito tempo, às vezes eu passo madrugada, eu passo dias e eu estou sempre ali lendo e orando, porque eu sei que eu sou a carta de Cristo. Quando você passa, alguém diz lá, vai ali, um cristão, e as pessoas começam a ler a sua vida, começam a ver a sua vida, e o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai dizer aí que a gente não tem que ser como Moisés, que Moisés colocou um véu sobre o seu rosto. A Bíblia diz que como Moisés, ele subiu no Monte Sinai pela segunda vez. Ele passou 40 dias ali naquele monte. E quando ele desceu, a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel não conseguiam fitar os olhos na face de Moisés, porque o rosto de Moisés resplandeceu, apareceu a glória do Senhor, e o povo não conseguia, então eles colocaram um véu no rosto de Moisés, para que eles não viessem olhar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o contrário, ele vai dizer assim mesmo, que a gente não tem que ser como Moisés, não, colocar um véu sobre o nosso rosto. A gente tem que andar com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. O mundo tem que olhar para mim e para a tua vida, para mim e para a tua face, e ver a glória de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí.
Em 2 Coríntios capítulo 3, leia todos os versículos. Você vai ver ali o ministério que foi gravado ali em tábuas de pedra. Ele foi em glória, quanto mais agora o ministério da graça. O povo tem que olhar para mim, para você, e tem que ver Jesus. Alguém tem olhado para você e tem visto Jesus na tua vida? Eu nunca me esqueço um dia em que eu estava numa parada. E nesse dia, um senhorzinho, ele ficou me olhando, ele me olhava. E teve uma hora que eu vi ele me olhando, né? Mas depois eu disfarcei o olhar e esqueci do Senhor. Só que eu não percebi que ele continuava me olhando. E quando eu subi no ônibus, ele também subiu no mesmo ônibus que eu. E eu sentei, eu não estava prestando atenção, e esse homem estava me olhando desde a parada até ali. Quando eu sentei, ele sentou também do meu lado. E ele pegou e olhou para mim e disse: eu venho te olhando há muito tempo. E eu olhei assim para ele, achei estranho, né, ele falar uma coisa daquela. Aí eu peguei: foi mesmo? E ele falou: foi. Tu me lembrou alguém. Eu falei: quem? Eu pensava que ele ia falar a filha ou a neta. Ele falou uma coisa tão profunda que eu não sou nem digna de citar aqui o que ele falou. Ele disse: tu me lembra Jesus. Eu olho para ti, eu vejo uma simplicidade. E não sei porquê, de repente, eu me lembrei de Jesus olhando para ti. Eu não sou nem digna de estar falando isso aqui. Eu quero te dizer que o mundo, eles têm que olhar para nós e ver Jesus. Como, irmã Fernanda? Através do amor, da misericórdia, da compaixão, da simplicidade. Como é que os teus filhos te vê? Como é que o teu esposo, a tua esposa te vê? Como é o teu testemunho entre a tua família? Como é o teu testemunho entre os teus irmãos em Cristo? O apóstolo Paulo disse que nós somos a carta de Cristo.